Está gravando, então, oficialmente um bom dia a todos. Estão na aula aqui 12 alunos, a Alissa, Ana Clara, Antônio, Betânia, Dorine, Flávio, Isabela, Isadora, Juan, Maria Clara, Maria Fernanda e o Thales, tá bom? Bom, então a nossa aula de hoje, como vocês já sabem, é a continuação do estudo dos fenômenos ondulatórios, ou da física ondulatória, né, não especificamente dos fenômenos, e hoje nós entramos num ramo específico das ondas que estudam o som. Esta área da física é denominada de acústica. Deixa eu apresentar a tela para vocês. Opa! Apresentar a tela inteira. Então, é um ramo da física que estuda uma onda específica, que é o som, que é a acústica, tá certo? Depois disso, nós vamos estudar um outro ramo específico da física, que estuda outra onda específica, que é a luz, tá? A esse ramo da física nós damos o nome de óptica, tá? Não é a loja que vende óculos. Aquela é a ótica. Essa aqui é a óptica, ok? Então, vamos lá. Deixa eu só voltar e fechar minha... Vamos ver se eu vou conseguir voltar, né? Não sei voltar. Queria fechar minha câmera para aliviar o computador aqui, mas não vai dar não. Então vamos lá, vamos assim mesmo. Introdução à acústica. Bom, então nós vamos estudar o som. O som é uma onda mecânica, tá? Então lembra das classificações de ondas que nós vimos? Ele é uma onda mecânica. Ela é longitudinal, a gente vai ver um desenho exemplificando isso. O que é longitudinal mesmo? Ela se propaga e vibra na mesma direção. Então ela está se propagando na horizontal e vibrando na horizontal, por exemplo, um exemplo, tá? E ela é tridimensional, ela se propaga em 3 dimensões, para cima, para baixo, para frente, para trás, para um lado, para o outro. Tridimensional. A grande característica dela ser uma onda mecânica é que ela só se propaga em meios materiais. Tá? Então, como está aí esse slide para vocês, falando dos filmes de guerras espaciais, o som não se propaga no vácuo, porque o vácuo é a ausência de matéria, ou seja, não é um meio material. Ok? Então, o som não se propaga no vácuo, tá? Só em meio material. Por quê? Então, o mais importante é entender o porquê, né? Talvez sabendo que não se propaga no vácuo, você acerte uma questão na prova, mas entender o porquê é mais fundamental. Por quê? Porque ele, enquanto onda mecânica, ele se propaga vibrando as partículas do meio que ele está. Tá certo? Assim como qualquer outra onda mecânica. Então a gente vai ver daqui a pouco que acontece o quê? Quanto mais denso é o meio que o som está, mais rápido ele se propaga. Por quê? Porque ele se propaga vibrando o meio. Peraí, gente. Ver se eu consigo sair. Tá certo? Eu não sei se alguém pediu para entrar, mas enfim. Então, o que acontece? Quanto mais denso é o meio em que ele está, mais rápido ele vai se propagar. Por quê? Porque ele se propaga vibrando o meio em que ele está. Então, como eu disse, quanto mais meio tiver no meio, melhor para ele. Ele vai se propagar mais. Então a gente vai ver isso daqui a pouco, tá? Então esse entendimento de que a onda não se propaga, a onda sonora não se propaga no vácuo, é extremamente importante para nós aqui, tá bom? Então aqui, ó, tem uma tabela. Esse slide, eu sei, gente, ele está com uma resolução ruim, mas eu só percebi isso hoje de manhã. Mas aqui ele está mostrando, ó, no ar, a 15 graus Celsius, a velocidade do som é de aproximadamente 340 metros por segundo, que nós usamos nas contas lá. Na água do mar, essa velocidade já sobe para 1.500. Por quê? Porque a água é muito mais densa do que o ar, então tem muito mais matéria para o som vibrar, então ele consegue se propagar muito mais rápido. E se eu pulo para um meio mais denso ainda, que é o ferro, ele vai se propagar com velocidade de 4.480 metros por segundo, tá certo? Além disso, esse slide vai contar para nós que, embora a gente considere a velocidade do som no ar como uma constante, ela não é
constante exatamente. Ela varia de acordo com a temperatura e de acordo com a umidade do ar, tá? Então, tudo isso vai interferir. Aqui tem um esquema mostrando como que os indígenas, em sua sabedoria não científica, e não existe apenas um único tipo de conhecimento, o conhecimento deles não era um científico, mas era empírico. Para detectar quando um inimigo estava chegando, eles encostavam o ouvido no chão. Por quê? Porque como o som vai se propagar mais rápido no chão do que no ar, então eles vão conseguir saber quem tá, que o inimigo está chegando antes do que se eles estivessem apenas ouvindo o som pelo ar, tá certo? Então, eu gosto sempre de mostrar isso aqui. Nós já falamos outras vezes sobre isso, né? Então, é um tipo de conhecimento que se tinha também, né? Não pode ser desprezado. Bom, as características do som. A primeira coisa que a gente pode falar é que o ser humano ele só vai ouvir sons entre 20 Hz e 20 mil Hz. Tá? Daqui a pouco eu vou colocar um slide ali que fala do espectro do som. O que tiver abaixo de 20 é infrassom, tá? Infrassom. Infra é abaixo de, né? É um prefixo que significa isso. E o que tiver acima de 20 mil Hz é um ultrassom, tá? Ultrassom. Alguns animais conseguem ouvir sons abaixo de 20 mil Hz, de 20 Hz, perdão, e alguns animais conseguem ouvir sons acima de 20 mil Hz, tá? Como, por exemplo, o cachorro, o gato. Normalmente, quando a gente está na sala de aula, eu trago um aplicativo do celular que se chama Apito para Cachorro, para a gente testar a audição de alguém, ver se alguém tem uma audição aí que vai chegar perto dos 20 mil Hz. Normalmente ninguém chega em 20 mil Hz, tá? Esse é um limite. Em geral, a gente ouve bem ali até 17 mil Hz. Agora, claro que você deve, não sei se vocês pensam nisso, mas é claro que a capacidade de ouvir um som não pode estar só ligado com a sua frequência. Ela tem que estar ligada também com o seu volume, né? Se eu começar aqui, ó, na mesa de som, baixar o volume desse microfone, então não está só relacionado à frequência. E a gente vai estudar isso também. Então, se você tiver um tempo de boa, aí baixa aí no Play Store, ou sei lá como é que chama da época, não sei lá. Apple Play, alguma coisa assim. Procura lá, apito para cachorro. Dizem que esse apito diz que existe na vida real, eu já tentei comprar, não consegui. Que ele emite ultrassons, tipo sons de 30, de 40 mil hertz, que perturba o cachorro, porque é um som muito agudo. Muito agudo. Eu vou tentar na próxima aula trazer um cabo para a gente mandar o som desse aplicativo para a aula, tá? E a gente não ouve, então não perturba o ser humano, tá? Por quê? Porque ele está acima de 20 mil hertz. Aí eu sempre me perguntei, por que que a gente só consegue captar sons de 20 a 20 mil hertz? Por quê? Não venha me dizer que foi porque Deus quis assim, porque se a gente respondesse essa pergunta, contudo, essa pergunta não se tinha ciência, né? E como eu sempre digo para vocês, mais importante é fazer as perguntas e não ter a resposta. Por quê? Bom, a verdade é que eu não sei dizer exatamente por quê, mas isso está relacionado com a nossa estrutura do nosso ouvido. Ó. O tamanho que esse ouvido vai ter aqui, desse canal auditivo, então aqui está a orelha, né, que a gente chama de orelha, né? Que é o pavilhão auditivo. Então, o tamanho dessa abertura aqui, tá? A sensibilidade desse tímpano, que é como se fosse uma membrana, que vai vibrar, tá? E ele vai transmitir essa vibração para os ossículos, que são os menores ossos do corpo humano, você já deve ter ouvido falar, que é o martelo, a bigorna e o estribo. E essa vibração vai ser transmitido para a cóglea, ou caracol, né? Que ela lembra bem um caracol, e vai ser transformada em um som, tá? Aliás, vai ser transformada em um pulso elétrico, que vai ser mandado para o cérebro através do quem? Do nervo. Aí quando a gente estudar Professor, a visão, a gente vai ver que vai ter lá o nervo óptico, tá? Pode falar. é que o Juan tem uma pergunta que tá no chat. Você quer que eu leia? Pra você não Ah, eu precisar pegar.
Agradeço. Ele perguntou assim, acho que ele falou assim, vamos perdendo essa capacidade com o tempo, né? Acho que é a capacidade de ouvir, tipo, Ouvi. perto dos 20 mil hertz. Uhum. Sim, sim. A nossa capacidade não só de ouvir em frequência, mas de ouvir em volume, né? Então, conforme a gente vai envelhecendo, a gente vai perdendo essa capacidade. Por quê? Por causa desse cara aqui, que era justamente quem eu estava falando, ó. Nervo óptico, aliás, nervo coclear, né? Ou nervo auditivo. Quando a gente estudar a visão, vai ter um nervo óptico. O que esses caras fazem? Esses caras são as chaves para a comunicação com o cérebro. O cérebro, ele não lê ondas eletromagnéticas para a gente enxergar. Ele não detecta ondas mecânicas para a gente ouvir. Tá? Ele só lê pulso elétrico. Então, o que o nervo coclear faz? O mesmo que o nervo óptico faz. Transforma a informação que chegou através de uma onda em um pulso elétrico. E é isso que o cérebro lê. Tá? Agora, esse nervo, ele é, ó, olha a redundância. Esse nervo, ele é composto de células nervosas, assim como o nervo óptico é composto de células nervosas, tá? E essas células vão morrendo com o passar do tempo. Tá? Então a gente vai perdendo a capacidade de ouvir e perdendo a capacidade de enxergar também, né? Porque elas vão morrendo, a gente vai perdendo, na verdade, a capacidade de repô-las, né? Tá certo? Então, por exemplo, eu tenho um problema desse no meu nervo óptico. Meu nervo óptico está se degenerando mais rápido do que deveria, né? Minha visão não é normal, né? Vocês sabem. Então, a minha visão está diminuindo, né? Com o passar do tempo aí, tá? E aí, qual que é o problema? A ciência já evoluiu tanto e eu acho isso tão curioso, né? A ciência já evoluiu tanto, mas a gente não consegue se comunicar com o cérebro. Não consegue. Embora ele trabalhe com pulso elétrico, que é uma coisa básica na tecnologia e na eletrônica. Mas a gente não consegue. Se a gente conseguisse essa comunicação, a gente poderia facilmente criar um olho artificial. A gente não tem as câmeras digitais há quantos anos? 15, quase 20 anos. É só eu pegar aquela luz, certo? E transformar aquilo num pulso elétrico que o meu cérebro lê. Ou transformar um som, a onda mecânica, eu tenho um microfone que capta, beleza, tá entrando meu microfone aqui na mesa de som, mostrei para quem chegou antes, minha mesinha. É... Eu não posso converter isso num pulso elétrico, ele está sendo convertido num pulso elétrico. É assim que ele chega até o computador. Mas eu não consigo converter ele num pulso que o cérebro lê. Tá? Então é engraçado, é curioso, né? Então a gente tem essa limitação devido à anatomia do nosso ouvido. Tá certo? A, a audição. Aí a gente estava falando sobre estudar música e tal, né? Tocar instrumento musical. É assim, gente. Todo ser humano tem a capacidade de ser um bom cantor e ser um bom instrumentista, tá? Agora, tudo vai como que você treina o seu ouvido desde que você nasce, ou até antes de você nascer, né? Tá? E assim como qualquer, vamos dizer assim, parte do seu corpo, né? Para você jogar basquete, né, Antônio? Ou para jogar futebol, ou para sei lá, para gostar de biologia, gostar de história, tudo isso é como você é treinado. Por que existem pessoas tão desafinadas? Porque essa pessoa provavelmente teve muito pouco contato com música, né, na vida dela, na infância, né, ou com a família dela, né? Então ela ouviu, sei lá, música eletrônica, que é uma música entre aspas, né? Não falando mal aí, mas já falando, entendeu? Então, por exemplo, porque, professor, o senhor canta? É, eu canto. O senhor estudou? Não, nunca estudei. Mas, tipo assim, a gente, desde que, sei lá, 3 anos antes disso, já estava em casa cantando e eram as diversões. Era uma das brincadeiras favoritas cantar. E eu via minha mãe cantar. E minha mãe era afinada, e o meu pai é afinado, e o meu irmão mais velho é afinado, e o meu outro é afinado. E não tem como, você está dentro de um contexto, você é moldado, tá? Então, eu não acredito assim, em ter uma, sei lá, nasceu para isso, nasceu para aquilo. Tudo é modelagem, né? Modelagem de comportamento. Tudo é esforço, é muito mais treino do que talento nato, né?
Alguém escreveu, não tenho talento. Tudo é treino. Agora, é claro que você vai pegar alguém que está lá, sei lá, tá com 40 anos e nunca mexeu com música, talvez para ele ouvir, aprender um instrumento, aprender a cantar, seja mais difícil. Né? Por isso que eu faço aula de canto com meu filho desde antes dele nascer, quando ele estava ainda na barriga. Mas, enfim, acho que eu devago aqui um pouco, né? Muito bem. Então, aqui eu já falei das ultrassons, da ultrassom do exame que é feito, né? E ele usa ondas mecânicas com aquela ideia de usar a reflexão de ondas mecânicas, ondas sonoras, né? Sendo mais específico. Para usar aquela ideia da reflexão de ondas, ele vai batendo e voltando. Isso a gente vai fazer o cálculo hoje, né? Vai batendo e vai voltando, e se ele bateu num lugar e voltou num tempo, bateu em outro, voltou em outro tempo, é porque tem alguma coisa no meio do caminho ali, né? Se ele estivesse mandando o som, ele tivesse tudo a mesma profundidade, ele ia voltar com o mesmo tempo. Então a Marinha usa isso no sonar, etc. e tal. Acho que já falamos um pouco sobre isso, mas tem aqui também um pouco nesse slide. Bom, então agora o que a gente vai ver? As características do som. Tá? Isso aqui é específico do som. Estou sem meu mouse porque minha mesa está conectada no USB. Eu fico sem mouse, então vou passar até o último slide para sair daqui, porque eu quero mostrar uma outra apresentação. Tá bom? Então, olha, eu tenho um PDF aqui que depois eu mando para vocês também, que ele vai explicar com maior resolução essas características do som. Aqui ele vai falando das várias formas de se produzir o som. Você pode produzir o som fazendo cordas vibrarem, né, que são os sons cordofones. Vocês estão enxergando esse slide? Tem um violão e tem uma harpa? Sim. Legal, obrigado, gente. Deixa eu aproveitar aqui e desligar minha câmera, já que eu estou aqui. Ver se alivia um pouco aqui. Tá. Então, esses são os sons cordofones, né? Violão, enfim, harpa, piano é um instrumento de corda, eu não sei se você sabe. Não, professor, é de tecla, sim, mas a tecla dispara um martelo que bate numa corda. Tá bom? Os idosfones, que são mais instrumentos musicais, né? Que você bate um no outro, ele gera um som. Que eu não estou falando de tambor, de bateria, porque a bateria são membrofones, né? Então são vibrações de membrana, né? Tá? Os aerofones, que são instrumentos de sopro, né? Você tem um tubo onde você tem ar e você vai fazer ele vibrar. Tá? Então a flauta, trompete, saques, enfim, gaita de boca, enfim. E os eletrofones, que aí pode entrar a guitarra e tem uma infinidade de instrumentos que pode entrar aí, né? Ou contrabaixo elétrico, tudo que for elétrico, tudo que só produz som se estiver ligado em uma caixa, vamos dizer assim, tá? Aqui as ondas sonoras nós já estudamos. Aqui a velocidade do som tá, nossa, tá bem claro esse slide, mas ó, lembra que eu falei que ela não é constante? A gente vai considerar sempre como constante, tá, gente? Mas não é, ó. No ar a 0 graus, a velocidade é 331. No ar a 20, 343. No ar a 30 graus, 350 metros por segundo. Tá? Então a temperatura interfere na velocidade. Mas vamos ser honestos que na prática não dá tanta diferença. Então a gente sempre considera como constante. Considera 340 e pronto. Tá? Professor, Pode falar, menino. por que que quanto maior a temperatura, mais rápido fica ali naquela tabela? Muito bem. O que é a temperatura, o menino Juan? É agitação de... É uma grandeza que mede o quão agitadas estão as partículas, né? Certo? Isso, certo. Isso. Então, se você tem, por exemplo, pensa que você tem uma quantidade de ar. Se as partículas estão completamente paradas, vamos lá, zero absoluto, não existe, mas estão completamente paradas. O espaçamento delas, o espaço entre cada uma delas, em média, é muito menor do que se elas estiverem com uma temperatura muito alta, elas estão agitando porque delas estão vibrando, né? Tá certo? Então, quanto maior a temperatura, vamos dizer assim, de um modo grosseiro, a distância média entre as partículas diminui porque elas estão vibrando. Então, fica mais fácil para a onda sonora se propagar. Tá bom? Ok, valeu. Ó, aqui eu tenho uma.
Valeu, Juan. Aqui eu tenho a figura que mostra como é que o som se propaga, ó, tá? Então ele vai comprimindo e expandindo as partículas, tá? Ó. Então aqui eu tenho, ó, uma zona de compressão e zona de expansão, ou rarefração. Então ele vai comprimindo as partículas e expandindo. Sabe como uma cobra rasteja? Ela vai, se estica, encolhe, seu corpo é todo mole, para frente, para trás, é mole até demais. É assim que a cobra faz, não é? Tá bom? Então ele vai comprimindo, expandindo, comprimindo, expandindo, comprimindo, expandindo. Então eu vou ter zonas mais densas, como está escrito ali, e zonas menos densas, tá? Zona de compressão e rarefração, são os nomes técnicos disso, tá? Então eu vou ter como se eu tivesse os picos e os vales da onda sonora, tá? Bom, como eu disse, as características do som. Não da onda a gente já viu, ó. Aqui é só mais uma outra tabela mostrando que conforme aumenta a densidade do meio, aumenta a velocidade de propagação da onda, né? Então, no álcool ela já passa para 1.000, no cobre 4, 5, 3.000, no vidro 4.000, no alumínio 5.000, no ferro quase 6.000, no granito 6.000. Bom, então vamos lá. As três características do som são intensidade, altura e timbre. Quando a gente falar de intensidade, gente, presta atenção nisso, porque isso aqui é muito fácil de confundir e vai contra o nosso senso comum. Quando eu falar de intensidade do som, eu estou falando de volume. Por que vai contra o senso comum? Porque a gente acha que volume é altura. Tá? Não. Volume não é a altura do som. Professor, mas a gente fala na prática que o som está muito alto, abaixa a TV está muito alta, ou aumenta a TV está muito baixa. Pois é, mas de novo a física, na física ela é contra o senso comum, né? Não quer dizer que o senso comum está errado, está certo, né? A altura vai representar, olha aqui embaixo, sons agudos e sons graves. E a intensidade vai representar sons de grande volume ou de baixo volume, de muito volume ou de pouco volume. Tá? Então, quando você fala que a sua TV está alta, ou que essa música, o volume desse som está muito alto, não pode falar alto. Tem um som com grande volume. Ou um som forte, tá? Por isso a característica intensidade, né? Intenso. Tem a ver com força, tem a ver com potência do som. A gente vai ver isso depois, tá certo? E um som fraco. O que é um som fraco? Com um volume pequenininho, quase não dá para ouvir, tá certo? Tá? E esta característica do som é definido por uma grandeza da onda chamada de amplitude. Se eu conseguir fazer funcionar aqui o meu software de gravação, eu vou mostrar isso na prática para vocês. Que quando eu falo assim, então vocês vão ver lá na gravação, o pico da onda está lá em cima, né? Lembra o que é amplitude? É a altura do pico. E se eu falo, o pico da onda está lá embaixo. E eu mandei a mesma nota, é a mesma frequência. O som não muda, o som muda o volume. Tá? Então, o que é um som com muito volume? É um som intenso ou um som forte. O que é um som com baixo volume? Quase não dá para ouvir. Um cochicho. É um som fraco ou um som pouco intenso. Então, no botão volume da sua TV, do seu rádio, do seu celular, do seu computador, o que você altera é a intensidade do som e não a altura. Repita aí mentalmente com você. Volume não é altura. Volume não é altura. Volume não é altura. Tá bom? Professor, então o que é altura? Muito bem, boa pergunta. O que é altura? Eu já disse para vocês. A altura vai definir sons agudos ou sons graves. O que é isso? Um som agudo é um som fino, fininho.
E um som grave é um som grosso, como a gente diz no vocabulário. Lembra de Louis Storms? And see trees of green, bright roses too. Esse é um som grosso, um som grave, tá? Lembra do Fred Mercury? Love of my life, you hurt me, you broken my heart, and now you leave me. É uma pena que eu tô com a câmera desligada pra vocês não verem minha performance de Fred Mercury. Então esse é um som agudo, fino, tá? A grandeza da onda que está relacionada com isso, que determina a altura. Bom, quem determina a intensidade? Amplitude da onda. Quem determina a altura? Frequência. Vamos ver se vai caber aqui. Frequência. Não cabeu, como diz o outro, né? Frequência. Tá? E agora vamos para outra nomenclatura da altura do som. O som fino também é chamado de som alto. Óbvio, não é a altura do som? Um som fino é um som alto. E um som grosso é um som o quê? Adivinha? É um som baixo. Lembra do contrabaixo? Então, é um som grosso, um som grave ou um som baixo. Por que o contrabaixo se chama contrabaixo? Porque ele emite um som baixo. Então, o que é um som baixo? É um som com volume pequenininho? Não! É um som grosso. Lembra do contrabaixo? E o que é um som alto? É um som com volume. Não. Eu posso emitir um som muito alto, mas com volume baixo. É um som alto, um som fino. Um som agudo. Isso é um som alto, né? Tem no sax, os saxofones, tem o sax tenor, tem o sax barítono, tem o sax alto, que é o que emite um som mais agudo. Tá? Então, quem determina isso aqui, a altura do som, é a frequência. Um som alto tem grande frequência. Grande frequência. Um som baixo tem baixa frequência. Ou pequena frequência, como vocês quiserem desenhar, tá? Um som baixo tem pequena frequência. Tá certo? Então, quando sua mãe falar assim pra você, menino, fala baixo, você fala assim, tá bom, mãe. É um som baixo, é um som grave. Pode voar um chinelo? Pode, mas eu não sou responsável por isso. Mas cientificamente, você está certo, só pelo bem da ciência, vamos educar cientificamente nossos pais, né? Tá bom? Então é isso aí. Então, duas características do som. Intensidade. Intensidade é volume. É som forte ou som fraco. Tem a ver com a amplitude da onda. A altura do som determina se um som é grosso ou grave ou se um som é agudo ou fino. Um som fino, agudo, é chamado de alto. Um som grosso ou grave é chamado de baixo. Quem determina a altura do som? A frequência. Quanto maior a frequência, mais alto, mais agudo ou mais fino. Quanto menor a frequência, mais grave, mais grosso, mais baixo. Ok. E a terceira característica do som, meninos, meninas, crianças do meu Brasil varonil, é o timbre. E o que é o timbre? Professor, eu não consigo pensar em mais nada. Já falou do volume, se o som é grave ou agudo. Então, por que sobrou para esse timbre? Tá? Você já ouviu alguém falar assim, nossa, sua voz tem um timbre bonito. Deixa eu só voltar aqui um pouquinho na altura, um exemplo prático aqui. Eu não sei se você já foi cantar uma música, ou se você já viu isso acontecer na sua frente, né? Você foi cantar a música, ou a pessoa foi cantar a música, você, não consigo, essa música tá muito alta, ou essa nota tá muito alta. Ela usou corretamente, porque aí ela não tá falando do volume, né? Ela tá falando do som.
som, da altura, do quão agudo tá o som. A nota é muito aguda. E eu não consigo alcançar, né? Nem foi tempo perdido. Somos tão já. É muito alta, né? A gente não consegue, né? Põe o disco aí da Legião Urbana. Em geral, você não vai conseguir alcançar as notas mais altas, né? Porque tá muito alta a música. Então a gente abaixa o tom, como a gente diz, né? Ou vai cantar a música numa frequência menor. Tá. Bom, falando do timbre, eu dizia, você já ouviu alguém dizer assim, nossa, sua voz tem um timbre legal, olha o timbre dessa guitarra, olha o timbre desse violão, o timbre desse piano, já ouviu? Não? Vocês já ouviram falar de Tinder, né? Tinder sim, né? Timbre não? Tá, talvez vocês já tenham falado do timbre. O que é o timbre, gente? Por que eu falo de duas pessoas cantando a mesma música e falo, o timbre da sua voz, mas é a mesma música? O timbre é como se fosse a cor do som. Ih, professor, viajou, hein? Como é que tem cor do som se não dá para enxergar? Então, outra viagem, como se fosse a textura, o sabor do som, sabe? Gente, quando eu vou cantar uma música, né, ela tem a melodia, ela tem as notas lá. Por exemplo, vou cantar Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Dó, Si, Lá, Sol, Fá, Mi, Ré, Dó. Se eu pedisse pro Antônio repetir, e ele ia repetir afinadinho, ele ia fazer Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, ele estaria emitindo as mesmas notas com as mesmas frequências. O que teria de diferente da minha voz para a voz do Antônio? O que teria de diferente é o timbre, né? A minha voz tem uma cor diferente, tem uma. O som chega de um jeito diferente, embora seja a mesma frequência, a mesma amplitude, pode até ser com a mesma amplitude, com o mesmo volume, tá? Mas o som vai chegar com um jeito diferente. Eu consigo saber quando é eu cantando, quando é o Antônio. De olho fechado, pode fechar o olho aí, você vai ouvir e falar, não, esse é o professor, esse é o Antônio, né, Tonhão? Vai saber, cara. Por quê? Porque cada voz tem um timbre. O que é o timbre? O timbre é uma característica que permite eu diferenciar dois sons de mesma frequência. Então, permite eu diferenciar dois sons com frequências iguais. Com frequências iguais. Não vai caber aqui, né? Sinal de igual, com frequências iguais. Tá? Que venham de duas fontes diferentes. E como é que ele faz isso? Bom, se a intensidade está relacionada à amplitude, a altura está relacionada com a frequência, o timbre está relacionado com o quê? Ah, professor, com comprimento de onda. Não, gente, comprimento de onda é a mesma coisa que a frequência, né? Pensa comigo, o som alto tem alta frequência, então ele tem baixo comprimento de onda, porque eles são opostos. O som grave tem baixa frequência, por isso tem grande comprimento de onda. O timbre vai estar relacionado com o quê? Com a intensidade da onda. Meu computador está acabando a bateria, eu preciso lá pegar o carregador. Ó, aqui tem um slide que mostra a intensidade, tá vendo? Um som mais intenso, um som menos intenso. Um som forte, um som fraco, tá? Olha aqui, ó, percebam que a frequência é a mesma, ó. Porque o comprimento de onda é o mesmo. Olha a distância entre duas cristas. O que mudou? A amplitude. Então eu alterei a intensidade, alterei o volume. Beleza? A altura. Aí sim, olha. Eu tenho aqui um som mais grave ou baixo, né? Ou baixo. Por quê? Olha aqui o tamanho do comprimento de onda. Não é maior? Olha o comprimento de onda aqui. É menor. Então, se aqui eu tenho um comprimento de onda maior, a minha frequência é menor. Se aqui o comprimento de onda é. Nossa, gente. Tá terrível hoje para escrever. A minha frequência vai ser maior, elas são grandezas inversas. Então aqui eu tenho um som grave ou baixo e aqui eu tenho um som agudo ou alto, tá? Ou
alto. Beleza? E o timbre? O timbre, ele é definido pela forma da onda, gente. Olha aí, ó. Esses três aqui podem estar emitindo a mesma nota, ó. Se você pegar aqui a frequência, o comprimento de onda, ó, do diapasão, tá em inglês, tá? Desculpa. Da flauta, da voz, ó. A distância entre dois picos é a mesma. O que está mudando? Está mudando a forma, como que a onda vibra de um pico até outro. Está mudando o timbre. Por isso eu consigo separar o que é o que é o diapasão, o que é a flauta, o que é a voz, o que é o violino. Tá? Deem uma olhadinha, eu preciso pegar o carregador, gente, senão a gente vai cair a qualquer momento. Rapidão. É estranho porque meu computador tá com a bateria cheia. Mas enfim, bom, agora está carregado. Certo, então vocês conseguiram entender bem o que é esse timbre, tá? Então o timbre, eu toco uma nota lá no piano, eu toco uma nota lá no violão e eu consigo saber qual que é qual, tá? Porque embora eles vão emitir a mesma frequência, eu vou ter a forma da onda diferente, tá? Então, ó, eu tenho aqui um software de gravação que eu uso. Na verdade, esse aqui eu uso mais para mixar, tá? Vocês estão enxergando aí na tela? Acho que sim, né? Sim. Então, muito bem. Olha só. Aqui eu tenho a linha do contrabaixo, tá? Olha como é que é a onda formada por ele. É uma onda bonita até. Por quê? Porque é um instrumento eletrônico. Quando eu colocar na minha voz para vocês vão ver que a onda é muito mais bagunçada do que é na verdade, tá? Aqui um pouquinho para cima, ó, eu vou ter o teclado, ó. Ó, olha a onda do teclado. Tá vendo? Ó, tá escrito aqui no canto teclado. Você percebe que a frequência é muito menor. Olha quantas vibrações eu tenho aqui. Olha o tamanho dessa onda. Deixa eu dar um pouquinho mais de zoom para vocês identificarem melhor a onda. Ó, tá? E olha a forma com que ela se comporta. Então nós sabemos que essa onda, tem uma altura muito maior do que o contrabaixo. Claro, o contrabaixo é o instrumento mais grave. Cadê o baixo? Deixa eu voltar. Ah, se eu tivesse um mouse seria tão mais fácil. Ó, quando a gente voltar agora lá no contrabaixo, a gente vai ver que olha o tamanho da onda dele, tá? Olha a distância que você tem de um pico a outro. Ah, então ele é um som mais grave. Olha aqui embaixo do contrabaixo, ó, vou selecionar, vai ficar branquinho. Eu tenho um violão. Tá? Olha o tamanho da onda do violão. Ela é muito menor, né? É um som muito mais alto do que do que o do contrabaixo. Agora, quem tem um som mais forte aí, o contrabaixo ou o violão? Quem tem um volume maior, contrabaixo ou violão? O contrabaixo, tá? Tá vendo o tamanho da amplitude da onda? O contrabaixo está mais alto que o violão, está mais alto que o teclado. Vamos ver como é que tá a voz. Quando eu chegar na voz, vocês vão ver que bagunça que é a. Ó, aqui embaixo do violão eu tenho guitarra. Ó. A guitarra normalmente não é um som mais agudo. Então olha só como é a altura dela, o comprimento de onda dela é menor do que o do violão, hein? Tá? Menor do que o do violão. Deixa eu tentar aumentar a intensidade aqui para a gente ver melhor a onda, tá? Depois eu cancelo isso. Ó, aumentei ali o volume. Tá? Eu mexi no volume. O que aconteceu? Aumentou a intensidade. Aumentou o pico, ó. Ó. Compara agora o que está branquinho, que é a guitarra com o violão. Olha, o do violão é muito maior o comprimento de onda, né?
Então, se agora se a gente voltar no baixo, vocês vão ver que é muito, muito maior o tamanho que ficou, porque eu dei zoom, né? Não sei se vocês estão percebendo, eu tô dando no zoom. Aqui tem outra guitarra. E aqui é a minha pobre voz, né? Olha aí. Deixa eu aumentar aqui o volume para a gente ver melhor a forma da onda, tá? Ó. Olha que desenho bizarro. Tá? Olha que desenho bizarro. Então, ele não é um som puro. Eu vou mandar depois aquele PDF onde tinha as o timbre, a frequência, né? E lá ele vai explicar o que é um som puro, o que é um som impuro. Quando eu toco um diapasão, um violino, uma flauta, eu tenho um som bem puro. Tá? Ele é um som único. Quando eu estou cantando, quando eu estou cantando, quando eu estou falando, quando eu estou tocando violão, guitarra, ele não é um som puro. Ele é um som que vem de várias fontes, né? O violão tem várias cordas, né? Tá certo? Então, ele não vai ter aquela onda que a gente viu nos exercícios, bonitinhas, perfeitas. Nunca, nenhuma voz vai conseguir. Ah, professor, mas essa onda aí tá assim da sua voz porque o senhor é desafinado. Não necessariamente, não quer dizer que eu seja afinado, né? Só mais ou menos. Mas, inclusive, lancei uma música ontem e a gente não usa afinador porque fica muito robotizada, né? Hoje com o afinador a gente afina a voz de qualquer um, mas eu prefiro não usar. Tá, então aqui tem muita, muita voz, tá bom? Ó, eu tô migrando aqui para o meu software de gravação. Então eu vou gravar e eu vou emitir alguns sons. Então eu vou emitir um som grave e forte, um som grave e fraco, um som agudo e forte e um som agudo e fraco em sequência, daí a gente vai ver as ondas, tudo bem? Então, ó, vamos lá. Gravação da minha mesa. Então vocês já conseguiram perceber aí? Vocês já conseguiram perceber aí a diferença de intensidade, né? Ó, olha a altura da minha onda nesse primeiro caso aqui, tá? Onde está o cursor ali. É maior do que aqui. Por quê? Porque esse primeiro som eu fiz com mais intensidade, né? Então ele é maior, a onda é maior do que essa onda aqui. A amplitude é maior. Aqui eu tenho um som mais, eu tenho um agudo intenso e aqui eu tenho um agudo fraco. Professor, mas eu não estou vendo onda nenhuma aí, né? Talvez você mexa com vídeo, edição de áudio, né? Sei lá, fazer algum trabalho, alguma coisa assim, e olha essas coisas, mas o que isso tem a ver com som? É uma onda. É o que a gente precisa fazer? Precisa dar um zoom, né? Olha só. Opa. Colocar zoom e não tirar, né? Então, olha aí. Tá vendo? Tá começando a aparecer a onda. Olha aí, ó. Tá aí a nossa onda, tá? De um som grave e forte. Então, o meu eixo aqui, gente, ó, ele está medido em tempo. Então, eu não consigo ver o comprimento de onda, eu consigo ver o período de duração de cada onda, ó, de 0,70 e 0. Dá para medir por quê? De 0,790 até 0. É 0,05 o período. Tá? Então, ele tem um período de duração. Quando eu passar para um som mais agudo, esse período vai ser muito menor, porque eu vou ter uma frequência muito maior. Tá? E a amplitude dele aqui, ó, tá mais ou menos aqui, ó. 0,5 tá em 0,3, mais ou menos. Tá bom? Eu vou passar para o outro som sem mexer no zoom, tá? Então, só vou avançando aqui. Um pouquinho de silêncio. Ó, tá aí o mesmo, tá aí o som grave fraco, tá? Se vocês forem perceber, ó, o comprimento de onda é mais ou menos igual. Não é igual porque eu não consegui emitir o mesmo som, né? Acho que esse aqui tá até inclusive um pouco mais grave, ó. Ele vai de 2,620 até 2,630, né? Tá dando 0,01 de comprimento de onda. Mas olha a amplitude, tá? Esse é um som grave, né? Um som baixo e com pouco volume, tá? Eu poderia emitir um som baixo com alto volume, que é o primeiro lá, tá bom?
Tá, vamos seguir agora para o som agudo. Ó, som agudo, ainda não é, né? Ó, tá vendo o espaço entre os picos? Então vamos lá. Silêncio, agora vem um som agudo e forte. Vamos? Vamos, cadê? Aqui, olha como que muda. Olha a distância que eu tenho entre dois picos. Sei lá, é 4, 5 vezes menor. Tá? Porque tem uma frequência muito maior. Tá? Uma frequência muito maior. Aqui a amplitude é um pouco maior, porque eu tentei emitir um som alto e com bastante volume, som forte, tá? E aqui se eu emitir um som, ó, vai olhando a onda aí, ó. Tá vendo? Agora eu vou passar pro som agudo, tá vendo a onda? Vou passar pro som agudo e fraco. Então, cadê ela? Ih, quase não dá para ver, né? Quase não dá para ver. Por quê? Porque a amplitude é muito pequena, tá quase em cima do eixo central da onda. Tá certo? Beleza? Bom, a nossa aula, infelizmente, está quase terminando. Deixa eu tentar fazer aqui uma gravação com o meu violão. Porque aí a gente pode relacionar com o conteúdo que nós vimos na última parte da PNP, que é você tem uma corda mais grossa, eu vou emitir um som mais grave, corda mais fina, emitir um som mais agudo. E se eu diminuir o comprimento da onda, se eu diminuir o comprimento da corda, eu vou aumentar a frequência, né? Lembra lá da equação? Tá? Velocidade é tração sobre mi, né? Só que velocidade é frequência sobre lambda, tá certo? Então vamos ver se vai entrar aqui o som do som do violão, ó. Corda grave, mizona. Tá? Agora, mizinha. Agora eu vou colocar o dedo lá na frente na casa. Eu emiti um mi também, ó. Mizinha solta é um mi. Mizinha lá na frente. Deixa eu parar, senão a gente não se acha mais depois. Devia ter cancelado o meu microfone, né? Então, bom, dá pra gente perceber que, ó, onde a onda não tá bonita é voz. Onde tá mais bonita é o violão, tá? Então aqui eu tenho a mizona, ó, onde tá o cursor ali. Vou dar zoom pra gente enxergar a forma da onda, tá? Tá aí. Ó. É um som que não tem tanta intensidade, mas é um som grave, tá? Peraí. Eu vou voltar agora o zoom, gente, porque senão eu não vou achar. Aqui, ó. Aqui onde está o cursor é a mizinha, tá? Percebe que é um som mais intenso, ó, a altura do pico. Ele já é um som mais intenso, eu bati mais forte. Não é porque a corda é mais fina, é porque eu bati mais forte, tá bom? Então, ó, vou dar o zoom aqui. Ó. Tá aí o formato da onda, tá? Aqui não tem como muita gente comparar se eu tô alterando o zoom. Então, vou tentar manter o mesmo zoom e ir pro outro mizinho, tá? Aqui minha voz falando. Aqui minha voz é difícil de achar. É difícil. Bom, então, só para gente encerrar e não ficar essa coisa suspensa, só queria lembrar então com vocês por que essa. Primeiro, eu só quero colocar a equação aqui. Por que então a espessura da corda vai interferir na frequência? Por causa dessa equação aqui, ó. Velocidade é tensão na corda sobre a densidade. A densidade está relacionada com a espessura. Certo? E aí o que eu tenho? Velocidade é lambda F. Tá?
Então, essa espessura determina também a frequência. Quanto menor a espessura, maior a frequência. Então, a corda mais fina emite um som mais alto, mais agudo. E o lambda, ele vai estar relacionado com o comprimento da corda, tá? Se a gente tocar a corda solta, o lambda é 2 vezes o tamanho da corda. Então, eu podia escrever a equação assim, ó, 2 vezes o tamanho da corda vezes o F é tensão sobre a espessura da corda. Eu posso mandar esse 2L para o lado de lá. Então, vocês vão perceber uma coisa bem interessante. Ó, o 2L vai para o denominador. Certo? Então, o comprimento da corda é inverso da frequência. Quando eu diminuo o comprimento, eu aumento a frequência. E aí o som vai ficando mais agudo. Ó. Lembra que eu falei? Eu estou colocando os dedos, apertando a corda, eu estou alterando o comprimento da corda, né? Então, por isso, o comprimento da corda e a densidade da corda, elas são inversamente proporcional com a frequência e inversamente proporcional com o que nós aprendemos hoje, com a altura do som, não é? Tá? Quanto mais grossa a corda, mais baixo. Já viram a corda do contrabaixo? É um bitelo de grossa. Então ela vai emitir um som mais grave. E ele é maior também. O braço do contrabaixo, ele é muito maior que o do violão. Tá? Então, são 10/4, gente, perdão. Tá? Então, quando eu aumento aqui o L, eu vou diminuir a frequência. Tá? Pensa no cavaquinho. Como é que é o cavaquinho? O cavaquinho emite um som agudo, né? Um som fininho, né? Dig, 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 dig. Por quê? Porque as cordas dele são pequenininhas e fininhas. Tá? Então, baixo comprimento, baixa densidade, aumenta a frequência. E são bem duras, quem já tocou o cavaquinho sabe, elas são bem tensionadas. Então, vai emitir sempre um som com frequência alta, um som agudo. Gente, importante para nós hoje, o que é a intensidade do som, o que é a altura, o que é o timbre. Altura não é volume. Altura não é volume. Altura não é volume, ok? Um som alto é um som agudo. Um som baixo é um som grave. Ok. Eu vou encerrar por aqui. Espero vocês na próxima semana. Para a gente continuar a acústica. Não tem muito mais coisa para a gente ver, né? Na acústica. E aí a gente já passa para o estudo da luz. E caminhamos para o fim. Tá bom? Obrigado pela presença virtual de todos vocês. Deixa eu ver se tem alguém que saiu. Não, nós continuamos com os mesmos 13, tá certo? Então, obrigado pela presença de vocês. Qualquer dúvida, me escrevam, me liguem, me mandem mensagem. E a gente se encontra, então, terça-feira que vem, às 9 da manhã. Tá? Eu vou parar a gravação. E uma ótima terça, uma ótima semana para todos. Valeu!